Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês um exemplo de um exercício em que a gente faz o equilíbrio térmico, tá? Como é que a gente usa o equilíbrio térmico, equação do equilíbrio térmico. Então tem aqui ó, um corpo de 400 gramas de calor específico sensível de 0,20 calorias a uma temperatura de 10 graus é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 gramas e calor específico de 0,10 calorias a uma temperatura de 60 graus. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou definir o seguinte, ó. Corpo 1, botar os dados do corpo 1 e os dados do corpo 2, tá? Quem vai ser o corpo 1? Vai ser esse aqui de 400 gramas. Então, eu vou botar M1, que é a massa do corpo 1, 400. O C1 vai ser o calor específico do corpo 1, que no caso aqui ó, é 0,20. E o ΔT é a variação de temperatura do corpo 1. Tá? A variação de temperatura vai ser a temperatura final, vou chamar de TF, menos a temperatura inicial, que eu vou chamar de T1, tá? Do corpo 1. Olha só, o TF, eu não sei, é exatamente a temperatura final que eu quero descobrir. Tá? Então, eu vou deixar como TF mesmo. Menos T1 é a temperatura do corpo 1, 10 graus. TF menos 10. Tá? No corpo 2, vou fazer a mesma coisa. M2 vai ser a massa do corpo 2, no caso, 200 gramas. O calor específico 2 é 0,10. Tá? E o ΔT vai ser temperatura final menos temperatura inicial do corpo 2. Tá? Temperatura final vai ser a mesma temperatura final daqui. Tá? É o mesmo TF. É o que eu quero descobrir. Então vai ser TF menos temperatura do corpo 2, 60. Ok? Bom, agora vamos para a segunda parte. Vou calcular a quantidade de calor do corpo 1 usando aquela formulazinha, né? M do corpo 1, M1, vezes C do corpo 1, vezes ΔT. Tá? Então, o Q1 vai ser a massa 1, 400, vezes o calor específico, 0,20, tá? Vezes o ΔT. Eu vou usar esse TF menos 10 aqui, tá? Então, o Q1 vai ser 400 vezes 0,20, a gente corta aqui, ó, esses dois zeros, a vírgula vai andar duas casas, né, para a direita, então vai ficar 20, como se fosse 20 vezes 4, né? Esses dois zeros aqui somem, então 4 vezes 20 vai dar 80, que multiplica TF menos 10, tá? Deixa eu só descer um pouco a tela aqui. Então, o Q1 vai ser, aqui, ó, vou fazer aquela multiplicação assim, ó. Tá? O 80 vai multiplicar o TF, então vai ficar 80 TF menos 80 vezes 10 dá 800. Tá? Então eu vou deixar essa informação aqui guardada para a gente poder continuar depois. Agora eu vou fazer aqui ó, o Q2. M2 vezes C2 vezes ΔT. Tá? Q2 vai ser a massa do corpo 2, 200, vezes 0,10, né, que é o calor específico, vezes TF menos 60, tá? Então,
Q2, ó, 200 vezes 10 é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Esses dois zeros vão fazer com que a vírgula de duas casas para a direita, então vai ficar 2 vezes 10, que vai dar 20, tá? Vezes TF menos 60. Então, o Q2 vai ser 20 vezes TF, que vai dar 20 TF, menos 20 vezes 60, 2 vezes 6, 12, né? Mais dois zeros, 1.200, tá? Bom, agora que vem a parte mais importante. Pela equação do equilíbrio térmico, o que tem que acontecer aqui, ó? A quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2, isso tem que dar zero, tá? Então, olha só, o Q1 vai ser 80 TF menos 800, tá? Eu substituo aqui, ó, o Q1 por essa expressão que eu encontrei aqui, ó, mais o Q2 vai ser 20 TF menos 1.200, tá? Isso tem que ser igual a zero. Bom, aí, agora é a resolução de equação, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ó, esse 80 TF e o 20 TF, eu vou deixar desse lado da igualdade. 80 TF mais 20 TF. E o menos 800 e o menos 200 eu vou passar para o outro lado da igualdade, tá? Como eles são negativos, quando passa para o outro lado eles ficam positivos. 800 mais 1.200. Então, 80 TF mais 20 TF vai dar 100 TF. Igual. 800 mais 1.200, isso vai dar 2.000. Então, TF vai ser 2.000. Esse 100 aqui, ó, passa para cá dividindo. Tá? Então, TF, corta 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, 20 sobre 1, 20. Ou seja, 20 graus Celsius. Essa é a resposta do exercício, né? A resposta da pergunta. Lá no início, ó. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Então, a resposta é 20 graus Celsius. Os dois corpos vão trocar calor até que eles atinjam a temperatura de equilíbrio, que é de 20 graus Celsius, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a vocês a entender essa parte aí. Ok?